Bom, pessoal, vamos começar, né? A gente está iniciando, nesse instante, o curso de formação de professores para e uso didático de videoaulas, né? Sejam todos bem-vindos, todas sejam bem-vindas, tá? Eu sou o professor Rogério Santana, coordeno o LabPAN, tá? Que é um laboratório de avaliações métricas da Faculdade de Educação, e a gente faz algumas ações também relativas à cultura maker, tá? E também a gente faz algumas ações relativas às redes sociais, né? E hoje a gente está começando o curso de formação de professores para criação e uso didático de videoaulas, tá? Então, vamos começar primeiro fazendo uma apresentação nossa, que vai ser o que a gente chama de contrato didático. Pode passar o vídeo, Neto? Bom, em primeiro lugar, qual é a motivação para o desenvolvimento desse curso, né? Desde quando começou essa crise do coronavírus, eu tenho visto muita gente perguntando, pedindo dicas, pedindo alguma coisa sobre como que a gente vai fazer aulas e tal. No nosso laboratório, a gente já tinha a ideia de fazer um curso sobre videoaulas já há algum tempo, né? Mas a crise atual, a situação atual que a gente está vivendo, exigiu mais da gente. Então, essa questão das videoaulas, as pessoas queriam saber como filmar, muitas pessoas, professores da rede pública mesmo, professores da universidade, não sabiam como utilizar um celular ou utilizar o próprio ambiente de videoconferência, muita gente perdido com essa questão do trabalho remoto, do ensino remoto, né? Então, essa foi a motivação que fez a gente desenvolver esse curso. Como usar videoaulas para o ensino e aprendizagem, né? Então, isso daí é o interesse mais específico nosso, justamente formar pessoas para que elas possam utilizar as videoaulas para a aprendizagem, né? Os aspectos didáticos a gente vai tratar nesse curso para o uso de videoaulas, né? Quando o uso de vídeos pode moldar os ambientes educacionais. Veja que eu falo moldar ambientes educacionais, não ambientes escolares apenas, porque a gente vive numa dinâmica em que a gente vive em ambientes educacionais, tá? Então, hoje, com o computador, a gente procura criar um pouco desse ambiente educacional também, né? Enquanto mídia em redes sociais, como ocorre o uso, né, das videoaulas, né? E como podemos produzir e distribuir videoaulas também, né? Porque tem várias formas da gente fazer isso, né? Nesse momento a gente está tratando de uma reunião síncrona, né? Que ocorre em tempo real, tá? E existem também meios nos quais a gente pode disponibilizar uma videoaula em tempo assíncrono também, tá certo? Em tempo que não é necessariamente o tempo real, tá? Quais os limites e possibilidades que nós encontramos nas videoaulas, né? Isso é uma outra questão. Aqui nesse ambiente, aqui no Google Meeting, a gente está limitado a uma série de antes, tá? Há uma série de fatores, tá? E há outros fatores também que são as possibilidades que nós temos com respeito à videoaula, como, por exemplo, a gente vai ver que a possibilidade de você ter, vamos dizer, contato com as pessoas em relação às ferramentas, em relação às atividades, pode ser algo significativo também, tá? Vamos passando, Neto? Então,
para que a gente possa começar nossas ações, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o contrato didático, tá? Que se trata, que é o conjunto de expectativas que os estudantes têm dos professores e o conjunto de expectativas que o professor tem em relação aos estudantes. A sua infraestrutura, a sua equipe, o seu material, tá? Espera aí, a Carol não está conseguindo ver ainda a imagem. Já está com... Alô, Carol? Ah, tudo bem, tá? Então... Eu não estou conseguindo ver a imagem, eu consigo ver a tua imagem, mas não consigo ver a tela de apresentação que eu estava vendo no início. Eu acho que tinha alguns... Quando você vai no canto direito inferior, você tem 3 pontinhos ali, você tem alternar layout. Alterar layout, certo. Daí, quando você alterna o layout, você pode colocar... Ah, deu certo. Deu certo? Deu, muito obrigada, deu certo. De nada. Desculpa interromper. Não, tudo bem, mas foi para uma urgência necessária, tá? Então, a ideia do contrato didático, como a gente estava falando, tá? Segundo Guy Brousseau, é o conjunto de comportamentos que o professor espera do aluno ou dos alunos e o conjunto de comportamentos dos alunos que são esperados pelo professor. Esse contrato é o conjunto de regras que determinam explicitamente, em uma pequena parte, mas, sobretudo, implicitamente em grande parte, o que cada elemento da relação didática deverá fazer e o que será, de uma maneira ou de outra, válida para outro elemento. Ou seja, é o conjunto de relações estabelecidas entre o professor, os alunos e o conhecimento que está sendo veiculado, tá? São as expectativas do professor em relação aos alunos e deste em relação ao professor, incluindo-se nessa relação o saber e as formas como esse saber é tratado por ambas as partes, tá? Então, basicamente, o contrato didático são essas impressões iniciais. O que seria um contrato didático implícito, tá? Por exemplo, se o professor ele chega todo dia atrasado à reunião dele, então você pressupõe com o tempo. Bom, esse professor ele chega todo dia atrasado, é um contrato implícito. Ou ainda, quem que já não viveu aquele contrato em que o professor ele chega na sala de aula, ele já vai direto para a lousa e começa a escrever na lousa. Automaticamente os alunos começam a copiar aquilo que ele está fazendo, tá? Então, esse é o contrato didático implícito, tá? Está implícito na maneira de você ser, está implícito na maneira de você utilizar as coisas. E o contrato didático explícito é quando a gente apresenta todos os pormenores em relação ao curso, a gente negocia todas as ações. Então, nesse momento agora, nós vamos fazer o nosso contrato didático, negociando com vocês as questões do curso, tá? Então, vamos lá, vamos adiante, tá? Pode ir, Neto. Isso. Então, basicamente, o nosso curso é um curso de 40 horas aula, 20 horas em atividades síncronas, através de videoconferência via Google Meet. 20 horas de atividade assíncronas, através de ambiente virtual de aprendizagem, tá? Observação 1, nesse caso, o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, será o Moodle, tá? Observação 2, nós vamos trabalhar resolução de problemas, chat através do WhatsApp, bem como utilização do YouTube, do Instagram, entre outros recursos de edição de vídeo, tá? Vamos adiante? Vamos lá, Neto? Isso. A nossa avaliação, presença nas sessões por videoconferência em pelo menos 70% das interações, atividades
assíncronas no ambiente Moodle, 80% das interações, apresentação no encontro síncrono final de videoaula, tá? Apresentação de videoaula de 10 minutos sobre tema definido em equipe, tá? Então, você que está participando do curso, tá? Você vai, ao final do curso, apresentar uma videoaula como trabalho final. E a última questão, entrega também de um plano de aula desenvolvido e feito em PDF no último dia do curso. A nota final será a média das 4 atividades, sendo a aprovação igual ou superior à nota 6, tá? Quer dizer, é só realmente o proforma da gente atingir a nota 6 e ter esses 4 critérios. Então, hoje, por exemplo, as pessoas que estão participando, tá? Elas já estão tendo a sua frequência registrada, tá? E um detalhe, nós estaremos filmando todas as aulas para, inclusive, a gente melhorar o processo de todas as aulas com o decorrer do tempo. Porque nós tivemos, vamos dizer, uma certa quantidade de inscrições, houve uma demanda grande, e nós vamos ter 12 turmas, né? E nessas 12 turmas, a gente vai estar trabalhando e aprimorando essas ações, tá bom? Então, essa seria a nossa avaliação. Vamos adiante, Neto? Pronto. O cronograma de atividades. A aula de hoje é 11/5/2020. Abertura e tipologia de videoaula, tá? A gente coloca das 18 às 20h30, porque a gente pressupõe que das 20 às 20h30, a gente vai ter alguns alunos que queiram conversar com a gente, que queiram ter alguma indagação, então a gente deixou aberto esse espaço a mais, tá? Mas a transmissão, ela geralmente é das 18 às 20 horas, tá? Às vezes pode ser um pouco menos, às vezes pode ser um pouco mais, mas a ideia é a gente ter esse tempo, tá bom? Segunda aula, O2, direitos autorais, tá? Isso é em relação ao módulo 1, introdução / teorias educacionais, tá? Aula 3, teorias cognitivas e aprendizagem, tá? Aula 4, metodologias, tá certo? Essa aula vai ser também muito interessante. Tanto a aula 3 quanto a aula 4 vão ser muito interessantes, tá? A aula 2 também vai ser muito interessante. A gente sempre quer saber, sobre os direitos autorais, né? E aula 5, planejamento, roteiro, storyboard, tá? Essas 5 aulas vão compor a primeira parte do curso, o primeiro módulo. O segundo módulo, parte prática do curso, tá? A aula 1 vai ser no dia 18/5, filmagem. Aula 2 vai ser edição e audiovisual, tá? A aula 3, edição e publicação. Agora, percebam que há uma diferença entre a aula 2 e a aula 3. A gente salta do dia 19 para o dia 25 por conta dos encontros universitários, tá? Então, a gente levou em conta os encontros universitários. Então, não teremos aula nem dia 20, nem dia 21, nem o dia 22, tá certo? Daí nós teremos a terceira aula do segundo módulo, edição e publicação, será no dia 25/5. A aula 4, edição mobile online, será no dia 26/5, tá? Aula 5,
avaliação e fechamento, tá? Que vai ser o fechamento do curso, e depois, somente para os professores, para a equipe dos professores, será feita a avaliação do curso no dia 28/5, tá certo? Então, essas aqui seriam as atividades online síncronas, tá? Vamos adiante? Ponto. E agora nós vamos chegar no primeiro tema do curso, tá certo? Então, alguma dúvida, pessoal, sobre o contrato didático, sobre as ações que a gente vai estar realizando, vai estar fazendo? Sobre o trabalho das videoaulas, será em equipe, professor? Como é que acontecerá isso? A gente vai tentar fazer em equipe com vocês. A gente vai tentar fazer essas aulas em equipe, no qual vocês vão produzir uma videoaula, tá certo? E na produção dessa videoaula, vocês, ao final do curso, vão apresentar essa videoaula de 10 minutos, tá? A gente colocou o tempo de 10 minutos, que equivale geralmente a uma intervenção tutorial ou até mesmo uma intervenção de aula, tá? Para que vocês desenvolvam espontaneamente, para que a gente possa fazer a avaliação do curso, ok? Mais alguma pergunta, gente? Mais algum questionamento? Então, vamos adiante. Então, vamos lá. Tipologia de videoaulas. Tá? Vamos lá, Neto. A videoaula é um recurso audiovisual produzido para atingir objetivos específicos da aprendizagem e impulsiona a disseminação de conhecimento. Para Arroyo e Jordan, a videoaula é uma modalidade de exposição de conteúdos de forma sistematizada, que se mostra didaticamente eficaz quando desempenha uma função informativa exclusiva, na qual se almeja transmitir informações que precisem ser ouvidas ou visualizadas e que se encontrem no audiovisual o melhor meio de veiculação, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção, retornar, Neto, retornar, pronto. O que eu quero chamar a atenção é que a videoaula é um recurso audiovisual produzido para atingir objetivos específicos de aprendizagem, tá? Então, se a videoaula ela não atinge esses objetivos específicos, ela não é necessariamente uma videoaula. Um objetivo específico de aprendizagem é você ensinar algo específico de conteúdo para alguém, tá certo? Então, no caso, essa é a ideia fundamental, tá? Então, você quer ensinar, digamos, um conceito da área de eletricidade, um conceito da área de matemática, um conceito da área de sociologia, de psicologia, tá? Então, se a sua não atender essa necessidade, ela não é uma videoaula adequadamente falando, ok? Então, a videoaula é um recurso audiovisual produzido para atingir objetivos de aprendizagem, tá? Outro fator é que ela impulsiona a disseminação de conhecimento, tá? E ela é considerada, tá, uma modalidade de exposição de conteúdos de forma sistematizada, que se mostra didaticamente eficaz quando desempenha uma função informativa exclusiva na qual se almeja transmitir informações que precisam ser ouvidas ou visualizadas e que se encontram no audiovisual o melhor meio de veiculação. Ok? Alguma pergunta sobre essa questão, gente?
Não, nenhuma pergunta. Tá bom. Então, vamos lá. Tudo bom, Natália? Tudo bem, professor. Desculpa o atraso, eu me enrolei um pouquinho em acessar o link. Tá bom, tá bom. Vamos avançar. Então, vamos lá. Tá, Neto? Pode avançar. Era só um pouquinho, Neto. Amigo Neto! Vamos lá, Neto. Ah, o Neto está dizendo aqui que travou nesse exato momento. Espera aí. Espera aí, só um pouquinho. Ele retirou para ver se consegue resolver esse problema, né? Tá. Beleza. Pronto. Pronto. Os tipos dessa questão das tipologias de videoaula, tá? Quanto ao uso, tem um cara chamado Barreré, tá? Que quanto ao uso do vídeo no contexto de um curso ou disciplina, tá? Esse seria uma modalidade de vídeo. Quanto ao uso do vídeo no contexto de um curso ou disciplina, tá? Quando eu penso no contexto de um curso ou de uma disciplina, tá? Ao se pensar deste modo, a questão, do ponto de vista docente, consiste na ideia de pensar sobre como realizar uma sessão didática. Nesse caso, pode ocorrer a integração do vídeo ao processo de ensino-aprendizagem através do material didático, ou ainda o vídeo entra como um elemento que fomenta ações de ensino visando uma aprendizagem significativa. Para Barreré, as videoaulas, quanto ao uso, podem ser classificadas como, primeiro, conteúdo único ou principal de um curso ou disciplina. É quando se trata do vídeo como o protagonista da ação de ensino-aprendizagem. Geralmente é utilizado em empresas com finalidade de formação específica. Possui um alto custo de produção, tá? É quando a gente também, por exemplo, um exemplo desse modelo é o antigo, aquele recurso 2000. Teleensino, professor. Teleensino pode ser nosso teleensino? Também. Ele pode entrar... Eles faziam aquelas gravações por disciplina, Sim. né? Eu fui professor do teleensino. Sim, e geralmente é um tipo de ação que tem um custo alto de gravação. Você precisa de um estúdio, você precisa de pessoas que vão filmar, você precisa das pessoas que vão atuar nessa gravação, muitas vezes, ou vão discutir aquele conteúdo, tá? É quando você tem o vídeo como protagonista, tá? Vamos adiante, Neto. Como conteúdo de uma disciplina. Forma o conteúdo principal do curso ou disciplina, utilizado em EAD, em muitos casos, pois o professor usa o vídeo para realizar uma breve explanação do conteúdo, de modo que possa se precisar, comentar ou destacar o que foi abordado em outros cursos, tá? Então, vamos dizer, ele dá a aula, coloca o vídeo, muitas vezes, para elucidar uma questão, daí depois continua a sua aula, tá certo? Ou coloca o vídeo como uma parte para dar um exemplo de uma atividade,
Isso acontece muito na Universidade Aberta do Brasil, tá? Você tem vídeos que são pequenos, veiculados ao material de educação à distância, tá? E ele auxilia na atividade. Então, ele é um conteúdo da disciplina. Como conteúdo complementar de uma disciplina. Videoaula gerada pelo próprio professor, por um tutor, monitor, e na maioria das vezes tem sido disponibilizada por alguém na internet. E é avaliado pelo professor como sendo interessante para algum tópico da disciplina. Uma metodologia interessante para esse tipo de videoaula é usar um formulário para avaliar as videoaulas disponíveis na internet. Tá? Então, é interessante você ter, mediante alguns critérios, um formulário no qual você possa fazer a avaliação desse recurso também. Tá? Outro tipo de vídeo, demonstrar algum conteúdo. Mostrar a filmagem de algum experimento ou mesmo a captura de tela para alguma averiguação ou alguma demonstração, um vídeo sobre atividades práticas realizadas pelo professor. Isso daí acontece muito quando eu quero mostrar como que ocorre alguma ação, tá? Então, eu quero demonstrar algo. Se usa muito em aulas de química, aulas de física. Você pretende demonstrar algum experimento ou mesmo você pretende mostrar alguma ação, tá? E o quinto vídeo, que não é muito diferente, tá? Seria a atividade prática, a realização de videoaula para uma experiência dos estudantes, que ao final do trabalho será apresentada e discutida com o professor e a turma. É quando os alunos mesmos filmam, tá, a ação e depois aquela filmagem é usada para sintetizar a discussão. Na quarta, que é demonstrar algum conteúdo, já é a demonstração por parte do professor. O professor, ele vai para o laboratório e ele quer mostrar a ação, tá? Seja a ação de um produto químico, a ação de um produto físico, tá? Ou a quinta, já é o estudante produzindo o experimento, filma, e aquilo vai ser agregado a diversas filmagens que o professor tem para fazer uma discussão. Ok? Algum questionamento a mais, gente? Nesse sentido? Então, vamos embora. Próximo. Bom, outra tipologia que a gente pode levantar é a tipologia de Souza Apud-Ferres, que nos mostra também centrado no uso das videoaulas, consistem nos seguintes aspectos. O Ferres ele vai considerar o quê? Videolição, exposição sistematizada dos conteúdos, vídeo apoio, utilização de imagens, inclusive de slides, veiculadas pelo vídeo para reforçar o discurso verbal do professor, vídeo processo, o aluno é responsável pelo processo de produção como incentivo à criatividade, é o mesmo tipo que a gente tem na tipologia anterior, praticamente. Programa motivador. O vídeo é utilizado como um recurso de sensibilização. Programa monoconceitual. Vídeos que trabalham um só conceito, de maneira intuitiva, tá? Então, o programa monoconceitual, ele vai na perspectiva de tratar apenas uma visão conceitual, tá? E o vídeo interativo. Vídeo associado a outra mídia, no qual a interação se dá com mídias de computador, videodisco e assim por diante. Veja que essa classificação é de 1996 do Ferres,
tá? Então, ele, vamos dizer, considera certas coisas em vídeo e interatividade que a gente não leva tanto em consideração, não, tá? Vamos adiante? Outra tipologia é a de Das Hernandes, tá? Que é de 2017 a citação, mas é de 96 a tipologia de Das Hernandes. Vídeos científicos, de modo geral, são documentários que reúnem os conhecimentos e as pesquisas da humanidade sobre o mundo físico, social, suas leis e aplicações na atividade humana para melhorar a vida. Vídeos didáticos propõem-se potencializar o ensino-aprendizagem com o objetivo de acrescentar conhecimentos e desenvolvimento de habilidades e de destreza em diversos aspectos da promoção humana. Vídeos pedagógicos propõem-se a dar uma ênfase especial nas pautas de comportamento ou guia em processos formativos, tais como vídeos catequéticos ou religiosos. Vídeo social refere-se a temas de interesse coletivo de uma comunidade, localidade, região ou nação. Então, você vai naquela comunidade e você vai fazer uma filmagem que envolve a opinião de membros da comunidade, que vai envolver as ideias que estão envolvidas nesse processo todo. Vídeo processo, vídeos alternados ou vídeo popular, que busca reforçar processos de educação e organização popular. Vídeo arte ou criativo, vídeo que pode ser lido de muitas maneiras pela cultura popular, pois exploram ao máximo as possibilidades de geração e manipulação eletrônica da imagem. Tá? Vamos adiante, Neto? Vamos lá, Neto? Pronto. E aqui nós temos, tá? Quanto ao formato da filmagem, isso aqui já é uma classificação que está sendo proposta por nós, tá? Nós podemos classificar de modo macro quanto ao formato da filmagem em uso, que poderia ser uma videoconferência, tá? Uma videoaula, videoconferência, uma videoaula documentário ou científico, histórico ou artístico, tá? Uma videoaula pedagógica com ênfase nos processos de aprendizagem, uma videoaula processo popular, tá? Videoarte, quando o vídeo em si mesmo é uma obra de arte, tá? Quanto à relevância argumentativa no uso didático, videoaula de apoio ao docente. A equipe docente faz vídeo com suporte docente. Vídeo processo de construção do aluno. Aluno é responsável pela produção do vídeo. Videoaula de sensibilização para um tema a ser abordado. Ele, na realidade, é uma videoaula na qual você prepara o sujeito para um outro assunto que deverá ser abordado, tá? Você pode ter esse tipo de sensibilização, geralmente com respeito às doenças, com respeito, por exemplo, à preparação para uma situação de vulnerabilidade, tá? E videoaula interativa, quando você pretende que a aula ela funcione de modo interativo, tá? Vamos lá adiante. Quanto à relevância, se aqui está errado, ó, eu coloquei A, mas é C aqui. Quanto à relevância no uso didático, videoaula, conteúdo mobilizador em sessões didáticas, videoaula,
conteúdo complementar em sessões didáticas, tá? Videoaula como conteúdo de mostração argumentativa docente, videoaula como aula prática experimental argumentativa docente e uma que se usa muito hoje no formato internet, videotutorial, tá? Eu quero saber como funciona um determinado software, eu quero saber como que funciona uma determinada ação, eu quero fazer um tutorial de uma videoreceita, tá? Então, essas são, seria quanto à relevância no uso didático. Quanto o tempo de uso, tá? Videoaula, macrovideoaula educativa, ou melhor, microvideoaula educativa, tá? São videoaulas de pouquíssimo tempo. A videoaula, espera só um pouquinho que está travando aqui. A videoaula macroeducativa, ela se caracteriza por qual aptidão, tá? Ela geralmente é um vídeo curto de 2 minutos, aula com metragem, tá? Vamos dizer, quanto ao tempo, pode demorar 10 minutos, tá? Vídeo palestra, que seria até 20 minutos, e um vídeo longa-metragem, que seria um vídeo acima de 20 minutos, tá? Então, vamos adiante. Pronto, acho que por hoje foi essa. E aí eu abro para que vocês possam fazer perguntas, né? Poderiam fazer as perguntas pelo chat e a gente vai tentando responder. Ok, gente? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns questionamentos pelo chat. O curso vai ter qual foco em qual desses tipos, né? A gente pode definir o foco, vamos dizer, em um desses tipos, tá? Eu prefiro, particularmente, me concentrar na videoaula com um protagonismo, tá certo? A Adriana está perguntando se essas informações serão compartilhadas. Nós temos um ambiente Moodle, tá? Esse ambiente Moodle, ele vai ser disponibilizado para vocês daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou pedir para o Neto e a Daniele mostrar para vocês quais seriam esses tópicos, tá? E eles vão estar no ambiente Moodle com vocês, tá? Para a fabricação de videoaulas, algumas eu posso responder, mas tem algumas que quem vai estar tratando vai ser a Dani, ela pode responder mais para vocês. As ferramentas online, tá certo? As quais seriam utilizadas, Dani? Você poderia colocar para o pessoal? Offline, na verdade, é o Shotcut. Online, que eu não lembro agora o nome, mas tem definido também já. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já passei no chat para vocês. Que a Dani vai estar fazendo essa questão da videoaula com vocês. Também, essa sessão. Sim, a ferramenta online, e que também é mobile, é a Capwing, que ela é gratuita. Já a que a gente vai usar no computador mesmo, o software se chama Shotcut, ele é gratuito também. Tudo bem. Pediram para colocar no chat,
para eles, tá? O Lucas Feitosa, de Albuquerque, Lima, Babadopoulos. Boa noite. Não ficou claro para mim a diferenciação entre muitas das definições. Me parece que diferentes vídeos entram em diferentes classes. Exemplo mais claro, na minha opinião, foi vídeo pedagógico versus vídeo científico. Tudo bem, Lucas? Quer comentar esse questionamento? Não, eu posso esclarecer se quiser voltar lá no slide, mas eu consegui imaginar alguns vídeos de descrição de procedimento técnico, ou então de explicação de algum fenômeno que entram então, beleza. Ao mesmo tempo. Beleza. Então, Neto, vê se é possível voltar à tipologia, porque daí já é uma contribuição que você dá para a gente. Vamos lá. Na verdade, entra o didático, né? Os dois primeiros aí, ó. Eu consigo imaginar alguns vídeos que vão ser documentários reunindo conhecimentos e pesquisas do mundo físico e social, vai escrever uma lei e, ao mesmo tempo, vai potencializar o ensino-aprendizagem de modo a acrescentar conhecimentos e desenvolvimento de habilidades. Eu ainda consigo colocar em algumas outras classes, talvez não as últimas aí, mas as primeiras, certamente, pelo menos no ensino de engenharia, onde alguns daqui vão trazer essa experiência, meio que cabe em várias das classes. Né? Certo. Mas, por exemplo, você trabalha em que área da engenharia? Engenharia civil, materiais. Engenharia de materiais, certo. Então, geralmente, por exemplo, essa classificação vídeos científicos, tá certo? Como que você trabalharia com um vídeo dentro da engenharia de materiais? Eu conseguiria imaginar uma descrição de um fenômeno, falar, por exemplo, de uma lei de comportamento de materiais e depois do processo experimental através do qual a gente acessa essa informação. Então, teria uma primeira parte de fundamentos, né, o que é o fenômeno, depois como é que a gente mede esse fenômeno e depois exemplos de materiais e, eventualmente, aplicações depois. Isso seria de um caso prático, assim, de que a gente faz. Certo, mas se fosse fazer um vídeo didático sobre esse assunto, como você acha que seria? Essa é mais ou menos a questão. Na minha opinião, um vídeo que faça isso que o vídeo científico se propõe, na verdade, potencializa o ensino de aprendizagem. Ele cumpre exatamente o que está proposto para a definição de vídeos didáticos. Então, eu não entendi em que a diferenciação ocorre. Veja só, na tua área, é difícil a gente separar o vídeo científico do vídeo didático, tá certo? Porque, por exemplo, uma ação em engenharia de material, tá, ela pode implicar também numa ação didática, tá certo? Uma ação que seja científica, ela pode ser didática, tá certo? Perfeitamente. Mas há outras áreas que você poderia ter ação científica separada da ação didática. Eu acho, por exemplo, que essa tipologia do Das Hernandes, tá? Ela, vamos dizer, se repete um pouco com respeito às tipologias anteriores. Tá? E eu vejo que quando eles desenvolveram essas tipologias, nos anos 90, foi uma época em que a internet não era como hoje. Não sei se você está entendendo. Hoje em dia, nós temos uma percepção completamente diferente, tanto é que eu proponho, ao final, uma outra forma de classificação. Tá? Por exemplo, se eu fosse fazer um vídeo tutorial, tá? Baseado na engenharia de alimentos, ou de alimentos não, na engenharia civil, tá?
se eu fosse fazer um vídeo tutorial, tá? Não seria muito adequado para qualquer área dessa engenharia, tá? Talvez se eu fosse explicar como abrir um determinado aplicativo que me permitisse fazer desenho CAD ou alguma coisa nesse sentido, talvez funcionaria muito bem, mas não funcionaria bem para poder eu explicar determinados fenômenos, tá certo? Então, no caso, tanto vídeo científico quanto didático, aqui eu vejo que se confundem, certo? Mas há áreas em que essa confusão, ela não acontece, tá? Ela fica bem mais fácil a gente tratar a dinâmica das coisas, tá certo? É basicamente... Entendi. Talvez em outras áreas faça mais sentido. Quando você deu o exemplo do CAD, acho que ficou mais claro para mim, né? No meu exemplo, talvez o vídeo didático fosse, caso eu apresentasse, por exemplo, um vídeo específico sobre técnica de preparação de amostra, e não necessariamente de todo o processo. O que eu vejo, basicamente, é o seguinte: eu vejo que o pessoal, muitas vezes, se propõe a fazer um vídeo de um tipo e sai uma outra coisa. Você está entendendo? Eu vejo muito a pessoa ela se propor a fazer uma coisa didática, mas, de repente, ela está atrelada ao fenômeno físico e o fenômeno físico não se comporta como a didática. Tá? E, de repente, a didática que você imagina pode ser prejudicada em vídeo. Está entendendo? Então, é mais ou menos essa questão. Que nem, por exemplo, quando eu falo sobre a questão de um vídeo, por exemplo, um vídeo arte, tá? De repente, um vídeo arte pode ser um vídeo que eu resolvi fazer espontaneamente, tá certo? Como parte da minha expressão física, tudo mais, tal. De repente, você consegue um vídeo arte, tá? E, de repente, aquele vídeo arte, ele pode ser interessante para um determinado assunto e para outro assunto não, sabe? Eu não me prendo muito a essas formas de classificação, às vezes, mas é importante a gente ter, se a gente quiser formar uma ciência na qual a gente trabalhe, inclusive, essa visão da tipologia, sabe? Então, o que eu percebo hoje em dia é que a gente tem muita videopalestra, tá? Videopalestra, por exemplo, pode ser configurado nesse modelo aqui como vídeo científico, no qual, de repente, você vai ter um vídeo de 1 hora, 2 horas de duração, uma visão estática do mundo, uma visão parada das coisas, sendo que você poderia fazer, em termos de comunicação, em termos didáticos, uma mais estruturada. Você está entendendo? Poderia fazer uma coisa mais estruturada. E, às vezes, isso pode ser algo chato do ponto de vista de algumas pessoas, pode ser também algo que não seja lá muito legal, sabe? Mas o que eu estou tentando dizer é que essas classificações, eu não vejo elas como uma questão absoluta, tá? Mas eu tenho que levar em conta, tá? A Adriana, que já trabalhou na SEDUC, né? Hein, Adriana? Alô? Diga, professor, diga, professor. Você já deve ter vivido, vamos dizer, vários exemplos que perpassaram essa questão do tipo de vídeo que tem que fazer para uma determinada ação, né? No caso, eu estou pensando aqui no vídeo didático, né? Que quando a gente tinha no teleensino as aulas, eles faziam um contrato didático que, para potencializar o objetivo do trabalho, os professores iniciavam, faziam um vídeo para a organização do trabalho didático, né? E depois fazia um vídeo científico, eles mesclavam, eles apresentavam o exemplo. Eles trabalhavam com os alunos, no caso, os professores do teleensino, o que aquela aula, qual o objetivo daquela aula, e fazia o contrato didático para isso,
do tempo, do como é que seria o avaliado. Isso aí, para mim, seria um vídeo didático, né? Pode ser? Isso. E aí, tinha também, nesse desenvolvimento, se ele ia trabalhar o ciclo da água, apresentava um vídeo científico sobre o ciclo da água, porque eu estou falando que eu ensinava ensino fundamental na época. Então, eu acho que é isso como o senhor está colocando, né? É possível mesclar, preciso apresentar propostas, né? Conjuntas, interativas, né? Pois é difícil, às vezes, a gente, por exemplo, dependendo da área, é difícil a gente saber exatamente se um vídeo se encaixa somente ali ou somente aqui. Então, essas tipologias, elas podem nos ajudar em alguns contextos a desenvolver material. Por exemplo, um que eu gosto muito, adiante a apresentação, Neto. Deixa eu ver se é depois. Não, volta. E mais um, volta, mais um. Isso, aqui mesmo. Não, era naquele lá mesmo. Foi mal. Volta, isso. Vídeo lição, vídeo apoio, programa motivador monoconceitual, vídeo interativo. Eu gosto dessa classificação do Ferres. Por quê? Porque, por exemplo, me dá uma ideia de vídeo lição como uma ideia de exposição sistematizada de conteúdo. Vídeo apoio, utilização de imagens, inclusive slides, veiculadas pelo vídeo como um reforço ao discurso verbal. Vídeo processo, né? O aluno é responsável pelo processo de produção como um incentivo à criatividade. Desculpe. Vídeo motivador. O vídeo utiliza como recurso, o vídeo é utilizado como recurso de sensibilização, tá? E o programa monoconceitual, que aí, inclusive, eu discordo um pouco nessa questão do monoconceitual, eu acho que poderia se pensar num programa pluriconceitual. Vídeos breves que trabalham um só conceito de maneira intuitiva, tá? Então, por exemplo, talvez eu goste desse tipo de modelo justamente por eu ter formação pedagógica, justamente por ser pedagogo, tá? Mas, por exemplo, vídeo interativo, um vídeo em que eu consigo fazer a interação com outras mídias, fazer a partir da escolha a apresentação de uma resposta afim no processo de produção, é um pouco difícil, tá? Eu fico imaginando, por exemplo, aqueles programas de televisão de antigamente, onde você tinha que escolher, tá? Geralmente se escolhia a partir do telefone, era uma forma de interação antiga, tá? Mas já tínhamos a possibilidade de interação. Hoje, essa possibilidade de interação se dá via redes sociais. Então, eu preciso ter um vídeo e ter respostas interativas a partir das opções que o vídeo me dá como alternativa, tá? Então, ele vai me apresentar um resultado, ele vai dar uma história diferenciada, tá? É basicamente isso, tá? Pessoal, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? A Dina colocou, penso que o vídeo científico, ele apresenta, penso que os vídeos científicos apresentam e o vídeo didático existe uma explicação maior de como os processos acontecem, tá? Renata Silva, a escolha das tipologias não se relacionam diretamente ao objetivo da aula, ao conteúdo ao ser trabalhado? Olha,
eu acho que vai um pouco nesse sentido, de a gente tem um conteúdo, aquele conteúdo ele dita um pouco o tipo de vídeo que a gente vai realizar, tá? Principalmente quando a gente tem a possibilidade de fazer, assim, um vídeo experimento, tá? Vídeo experimental, um vídeo que permite mostrar uma ação experimental de alguém, tá? Então, eu acho que nesse caso é um pouco o vídeo ele traz isso, tá? Mas não existe uma só forma da gente apresentar um conteúdo, apresentar um tópico. Existem formas diferentes, tá? Então, aí vai depender daquilo que nós pretendemos realizar também, ok? Alguém mais? Pessoal, se quiser expor as ideias, exponham. Fiquem à vontade. Acho que a gente já passou pelo menos a aula. Eu, no começo, estava um pouco nervoso para ver se as coisas certo em termos das coisas funcionarem, né? Agora estamos vendo que eles estão funcionando, né? Vamos ficar mais à vontade. Professor, Pode falar. professor, aqueles modelos de vídeo, no final da apresentação que eu queria que a gente, dos vídeos bem pequenos, bem curtos, aqueles tipos de tipologia que foi apresentado no final, que eu queria que a gente discutisse um pouquinho mais, que também vai servir a cada modelo de aula. Pode ser? Pode. Vamos lá, Neto. Se puder retomar, quem está apresentando está sendo o Neto, né? O Neto, ele está com nosso apoio aqui nesse curso, juntamente com a Dani, juntamente com o Luciano, tem toda uma equipe de trabalho aqui, né? A Mariane, Luciano, né? Então, vamos lá. Ela pediu para a gente ir na tipologia final, a proposta de tipologia que eu tenho. Pronto. Essa aqui, né? Isso. Isso, professor. O videoconferência, mais especificamente sobre os vídeos, esses de curta duração, que eu queria saber... Vamos lá. São vários... Que eu coloquei A, B, eu queria colocar CD, só que daí no fim... Vamos um pouquinho mais adiante, mais um slide só. Mais um slide. Pronto. Aqui mesmo. Tá? Esse aqui no D, né? Vídeo aula, micro vídeo educativo. Vídeo aula, curta-metragem, vídeo aula, palestra, vídeo aula, longa-metragem. Pronto. Pode falar, Adriana. Eu queria um exemplo, professor, assim, porque eu não conheço, assim, de microvídeos educativos, que tipo de programas utilizam isso? Assim, eu não conheço. O senhor podia me indicar, porque eu fiquei interessada. Quanto ao tempo de uso. Olha, é meio difícil você ver microvídeo educativo, tá? Mas existe, tá? É uma categoria na qual, vamos dizer assim, você faz vídeos que geralmente levam menos de 2 minutos, tá? E esse microvídeo, ele geralmente vai falar de uma coisa bem específica, bem pontual, tá? E a gente também, às vezes, utiliza. Eu quero explicar como se aperta aquele botão, eu quero explicar como se faz uma determinada função, tá? Então, por exemplo,
aquela condução que eu tenho específica, tá? Que nem, por exemplo, você, não sei quem foi que me perguntou sobre a questão da disposição do vídeo. Eu falei, no canto direito inferior tem 3 bolinhas. Daí você clica naquelas 3 bolinhas, daí vai aparecer um menu, daí ali vai aparecer alterar layout. Pronto. Isso daí já deu um exemplo de um microvídeo educativo, tá? É muito comum em ações tutoriais, tá? Ações Bem instrutivos, né? Instrutivos, então. Isso você pode... Onde que geralmente a gente tem isso? A gente tem isso em alguns softs, alguns recursos, esse tipo de microvídeo, tá? Você vê também em muitos tutoriais. Aqueles tutoriais que hoje em dia a gente entra no tutorial, daí ele já indica um botão para você apertar, você vai lá e aperta, daí ele vai e mostra outro botão, você vai lá e aperta. Então, é uma concatenação de microvídeo educativo, tá? E isso é uma ferramenta muito útil para poder a gente explicar as coisas, as ações que são aparentemente difíceis, tá? Uma videoaula de curta-metragem é tipo assim, você fazer uma videoaula que dura de 5 a 10, tá? Para explicar um determinado conceito, uma determinada ideia. Uma videoaula palestra. A gente faz isso no nosso site, inclusive. Eu posso pedir para a Dani, vê, por exemplo, aquelas videopalestras que tem no canal, vê uma delas para botar para o pessoal aqui, tá? E a videoaula de longa-metragem é aquela que dura mais de 20 minutos, tá? Então, já é mais um modelo assim, palestra. Então, quanto ao tempo, a gente poderia classificar nesses tipos, tá certo? Pois não? Um exemplo claro também de microvídeo educativo é essas campanhas que os órgãos governamentais eles fazem, né, e passam em comerciais, por exemplo. Sim. Trazendo um pouco para a nossa realidade, né, da pandemia, por exemplo, explicando o uso da máscara. É um vídeo curtíssimo para se colocar, por exemplo, em comerciais de TV, para passar uma mensagem curta para o público, né? Então, mensagens mínimas mesmo, de no máximo 1 minuto, até menos, né? Sim. Tá? Então, eu acho que, vamos dizer, já dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, né? E uma coisa que é interessante nisso que você falou, se a gente for olhar numa daquelas tipologias que a gente viu, você fala que não tem um vídeo motivacional, tá? Então, muitas vezes, também casa com um vídeo motivacional esse tipo de ação, tá? Porque, querendo ou não, a questão, por exemplo, envolve uma campanha, aí uma série de campanhas, e no fim a gente acaba sendo pego nessa levada, está entendendo? Então, às vezes também, um vídeo, dependendo da situação, ele não cai numa classificação só, tá? Ele não cai só numa classificação, e nem eu tenho, vamos dizer, aquela ideia de ficar preso aos modelos classificatórios, mas eu acho que, vamos dizer assim, considerando a nossa época atual, considerando a época em que foram feitas as classificações que eu apresentei para vocês, então, por exemplo, esse modelo de classificação que pesa quanto à relevância no uso didático, quanto o tempo de uso, e pesa também, pode voltar aqui o slide anterior, quanto ao formato da filmagem e uso, e quanto à relevância argumentativa no uso didático, tá? Porque quanto ao formato da filmagem, o que eu posso dizer?
Videoconferência já é um formato, tá? É um tipo de formato. A Dani postou aqui para vocês, tá? Eu não sei se dá para apresentar, esse vídeo, né? Não sei. Mas as mini palestras, elas, vamos dizer, são palestras, tá? Mas só que são já no formato que a internet, de uma certa forma, pesa. Por exemplo, hoje na internet, o pessoal não quer vídeo que demore muito tempo, tá? Então, por exemplo, você fazer uma videopalestra de 20 minutos é filmar uma eternidade de coisas para o aluno, tá? E então, você filmar em 10, 15 minutos, tá? É o tempo adequado que a gente tem com respeito à internet, tá? Então, mais nesse sentido. Ela colocou o link já no chat, tá? Deixa eu ver aqui se... Vamos ver aqui só um pouquinho. Eu não sei se eu consigo... Pronto. Eu não sei se o Neto ele conseguiria passar, porque seria interessante a gente ver, né? Tá? Deixa eu ver aqui se consigo passar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Neto conseguiu. Tá. Não vai dar para passar, para transferir o som, né? Não vai dar para transferir o som. Mas esse vídeo, por exemplo, é uma videopalestra, tá? Pode ver que ela dura 10 minutos, tá? Então, seria um exemplo interessante para que vocês vissem depois, tá? Então, a Ofélia vai falar sobre multiletramento digital, e daí a gente vai ter a possibilidade de falar, tá? Pode ver que o estilo é como a gente utilizou fundo branco mesmo, né? A pessoa falando, tá? Os elementos do vídeo sendo colocados, tá? Então, é uma mini palestra, tá? É uma mini palestra. Eu acho que já deu para mostrar, Neto. Tá? Depois a gente pode colocar esse material para vocês também. Tá certo? Mais algum questionamento, pessoal? Que vocês queiram fazer? Mais algum questionamento? Então, pessoal, eu vou passar a palavra para o Neto, para ele poder explicar um pouquinho como que é o ambiente Moodle nosso, tá? Para a gente fazer um contrato didático sobre as atividades assíncronas. Eu acho que por hoje é só, mas só que a gente vai aproveitar e mostrar as outras coisas, ok, gente?
Boa noite a todos. Sou José Vieira da Costa Neto, sou membro aqui do laboratório LabPAN, junto com o professor Rogério e a equipe que está aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Pronto, eu estou transmitindo uma tela. Essa tela é a tela do nosso ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, que a gente utiliza, ok? Esse link, eu vou disponibilizar ele, vou copiar ele e colar aqui no nosso chat, certo? E, de antemão, eu queria perguntar se vocês receberam algum e-mail vindo desse ambiente hoje, no e-mail cadastrado de vocês, no formulário. Pronto, esse sim eu vou entender que é para o e-mail, né? Quem não recebeu, eu queria que falasse aqui, por favor, então entrasse em contato comigo no grupo do WhatsApp. A gente vai procurar estar utilizando tanto o Moodle quanto o WhatsApp para compartilhar mensagens e conteúdo, mas o Moodle, como o professor Rogério falou, e eu creio que ele vai apresentar também melhor, a gente vai contemplar todo o material das aulas que estão sendo transmitidas aqui hoje e nos próximos dias, como também a gravação dessas aulas da videoconferência, ok? E se vocês tiverem recebido esse e-mail, eu peço que vocês verifiquem na caixa de entrada de vocês que foi enviado um login e uma senha, junto do link para acessar o ambiente. Vocês vão clicar nesse link, certo? E vocês vão ver que no superior direito tem a opção, se você não estiver conectado, não tiver se identificado, de acessar o ambiente. Então, eu peço que vocês preencham com os dados que foi enviado para vocês. Novamente falo, quem não recebeu esses dados, entre em contato conosco no WhatsApp. Ok? Vou preencher com meus dados que tem aqui. E clique em acessar. Pronto. A minha tela é diferente, mas basicamente vocês vão ter um painel com os cursos que vocês vão estar inscritos. No caso, eu vou logo avisar que a gente tem no canto esquerdo da janela, no painel, na aba Meus Cursos, a gente vai ter a opção do curso que a gente está inscrito. Eu vou clicar em Criação de Videoaulas, que é o nome resumido para esse curso que a gente está participando. Nele a gente vai ter informações gerais sobre o curso, onde nesse canto é um módulo antes das aulas, que tem um link para o grupo de WhatsApp e outras informações serão passadas, certo? E como eu falei, todo o conteúdo que a gente vai tá visualizando, vai estar interagindo, ele vai estar presente também nesse material, nesse ambiente. Inclusive, uma atividade que o professor Rogério já cadastrou, o Fórum 1, e tem é um fórum para discussão, onde cada um vai ter que participar desse fórum e dar a sua opinião e contribuir com ele, certo? Como uma pessoa falou comigo que não teve acesso, eu vou entrar em contato contigo, Natália, tá bom? Para a gente tentar tratar essa questão. E eu passo a fala agora para o professor Rogério, caso ele queira contribuir com mais alguma informação. Tem mais gente que não recebeu também, está enviando aqui no grupo de WhatsApp. Tô vendo aqui. Pronto, assim que você acessar o ambiente, só para reforçar, tu vai... assim que você colocar a senha temporária que foi enviada, vai ser pedido para que você altere a sua senha, tá bom? Então fica tranquilo que a senha que foi passada é temporária para ti. Eu vou entrar em contato com vocês. Se eu não entrar em contato com todos, vocês podem falar comigo também, tá bom? Ou no grupo. Que a gente possa passar o acesso para todos. Professor, o senhor quer contribuir com alguma coisa agora? Não, tá tranquilo. Só se o pessoal quiser, vamos dizer, perguntar alguma coisa, tal, eu estou à disposição. Hoje eu estou considerando que a apresentação ela termina um pouquinho mais cedo, né? Mas estou à disposição de vocês para perguntas, para questionamentos, tá?
Pronto, a Dina está contribuindo, e inclusive é uma das pessoas também que eu queria convidar a se tornar presente agora. Então, pessoal, aproveitem, façam um perfil. Queria perguntar também se vocês verificaram na caixa de spam do e-mail de vocês. Pois a gente utilizou os e-mails cadastrados no formulário de inscrição para cadastrar vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Tô olhando aqui no meu spam. Então, tá bom. Não, não tá no spam também. O meu tá no spam, viu? Eu já identifiquei. Ah, já achou, né? Viu? Já, José, eu já identifiquei o meu no spam, viu? Pronto. Aí, no caso, Pode continuar. é só clicar no administrador, né? Isso. Sim. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo do e-mail que está chegando. Tá? Eu vou, enquanto o Neto vai vendo com vocês, eu vou deixar aqui fechando, tá? Fechado o som. Vou passar para vocês o título, na verdade, o assunto do e-mail que está chegando na caixa de entrada de vocês ou na caixa de spam. O nome da nossa plataforma é Zen Gold Computer. Faz parte do nosso laboratório, tá bom? Mas o e-mail vai chegar com esse Moodle em caixa alta, conforme está no chat. Achei aqui o meu. Posso sim, Carol. No teu e-mail que tu recebeu, vai ter o link para acessar a nossa plataforma. Caso tu não tenha esse link, tu pode acessar ele conforme foi enviado também no chat. É zensingleboardcomputer.com.br/Moodle, certo? Geni! Que aí, ele vai te trazer para essa tela. Uma tela de boas-vindas, e vai estar listado os cursos disponíveis pela nossa plataforma, certo? Oi, Geni! Você pode clicar direto no curso, mas vai te pedir autenticação também. Então, você vai no canto superior direito da tela, onde tem informando, você ainda não se identificou, entre parênteses, acessar. Você clica no link que tem acessar. Diga, Geni! Certo, estou acompanhando. Estou nessa página aí de identificação de usuário agora. E aí você vai pôr os dados que foi te passado por e-mail. Por padrão, a gente cadastrou o usuário de cada um com o primeiro nome e o último nome. Pode ser o caso que tu não esteja dessa forma, porque tem mais de um nome igual ao seu. Mas a gente procurou cadastrar seguindo esse padrão. Primeiro nome e último nome. E a senha que te foi passada no e-mail também. Aí, logo após que você clicar em acessar, se for a sua primeira vez, vai pedir para alterar a senha e colocar uma nova senha.
Quem ainda não tiver conseguido acessar a plataforma e nem recebeu o e-mail, pode reforçar aqui no chat do Hangouts ou então no nosso WhatsApp, que vai ter gente tanto aqui quanto lá auxiliando. Depois que a gente fizer o login, o que é para fazer? Pronto. Depois de feito o login, você vai ter uma tela similar a essa minha, que é a tua página, o teu painel, na verdade. E esse painel, tem um painel também à sua esquerda, que tem os itens de menu. Você vai clicar no link que tem criação de videoaulas. Esse link é um nome resumido para o curso que a gente está participando, certo? Dentro de meus cursos. Vai ter o menu meus cursos, logo abaixo vai ter o curso que você está cadastrado. Caso você não esteja cadastrado em nenhum curso, você também nos informa que a gente te cadastra no curso atual. Eu vou clicar no curso. E aí sim eu vou para a página do curso. Eu vou ter informações. Deixa eu maximizar minha tela aqui. Tá difícil. Pelo que eu estou vendo aqui, não dá para fazer nada antes de mudar a senha. Então, acho que tem que mudar. Tu vai ser obrigado a mudar a senha. A gente colocou como requisito. Para que tu não fica com uma senha padrão aleatória da plataforma. Eu sugeri, eu coloquei o meu nome, o nome já tem, né? Mas eu botei o meu nome com uma letra maiúscula, com o símbolo arroba e outros números, tá entendendo? Porque aí a gente contempla. Eu fiz assim, tá certo, Neto? Dá certo? Deu certo, né? Que eu entrei. Pronto. É uma forma, mas eu também recomendo, quanto ao uso de senhas, evitar nome ou seu de pessoas próximas, no caso, e datas também relacionadas a você. É sugestão minha para tu ter uma senha com maior segurança. Procura utilizar um termo que você gosta, uma frase, algum livro ou algum filme, e trocar os caracteres dessa frase, desse termo. Trocar, por exemplo, um A por um arroba, um I por um ou por uma exclamação, e assim alternar entre caracteres especiais e alfanuméricos. E também caixa alta e baixa. Isso para a plataforma que você fosse cadastrar. É uma sugestão. José Vieira, eu não estou conseguindo entrar colocando aquela senha, não. Por que é? A senha que você recebeu? Sim, não, fica como... aí eu coloquei agora, né? E não dá certo. Eu boto e a minha senha, que vocês enviaram, é o acesso, não é isso? Acessar? Isso. Pronto, aí ele coloca acessar. Uma observação. Nome do usuário ou senha errados. Por favor, tente outra vez. Tenta ver se você não copiou algum caractere a mais ou a menos. Por exemplo, a tua senha está começando com A e terminando com um T. Pode ser que você tenha copiado antes do T ou após o T. Se você copiar um espaço também, ele conta como caractere. Então, fica só atenta. Deixa eu tentar. Eu vou tentar novamente. Tranquilo. Tá certo. E sim, Renata, a proposta é essa. Em cada aula, a gente tem uma ação, uma atividade dentro do ambiente. Essa primeira aula, a gente já tem uma atividade, se vocês que estão acessando podem ver, que é um fórum. E essa é a ideia para cada aula. E também você ter acesso ao material que foi utilizado na aula. Deu certo, aí vou fazer agora. Foi aquilo mesmo, eu tinha copiado, né, algum item. Então serve até como sugestão também, gente, para vocês, quando forem copiar a senha e o usuário, veem se não copiaram um caractere a mais ou a menos. Ô, Neto, eu estou vendo que dentro dos materiais que ficam disponíveis, fica a própria gravação desse encontro, certo? Daí, eu não sei se vocês falaram isso no início, porque eu só consegui acessar o link uns minutos depois. Cortou um pouco no começo da tua fala. Tu pode repetir? Sim, vou repetir.
eu estou vendo que dentre os materiais que vão ficar disponíveis nessa plataforma, vai estar a gravação desses nossas conferências. Isso. E aí a minha pergunta caso em uma determinada dessas datas a gente não possa assistir ao vivo, a gente assistindo isso daí, já contempla ou a gente realmente tem que estar ao vivo em todas essas datas? Eu posso te responder quanto à gravação que vai ficar disponível. Agora, quanto à presença, eu peço que tu veja direto com o professor Rogério. E também eu creio que o aluno conversando com o professor por um motivo que não vai estar presente, isso é entendido. Mas eu peço que o professor Rogério trate isso contigo, tá bom? E com a turma, no caso. O quê? Professor, ela perguntou... Tu quer perguntar, Natália? Professora Natália. Pode ser. Professor, eu perguntei, porque eu estou vendo aqui na plataforma que essas nossas videoconferências, elas vão ficar disponíveis, né? A gravação delas. Vão. E não? Inclusive a de hoje, a gente vai deixar disponível. Ah, sim, isso. A minha pergunta caso em alguma dessas datas, né, previstas para as aulas, a gente não possa estar ao vivo aqui nessa conferência, mas a gente tem acesso ao material, né, a aula, assim, nessa plataforma. Isso é o suficiente para contar a presença ou não? A gente realmente tem que estar ao vivo nesses horários pré-definidos? Não, como eu falei daquela história das quatro notas, né? Vai ter que contar presença também, né? Pelo menos em 70% das vezes, tá? Então, isso é uma coisa que a gente definiu conjuntamente, então isso daí vai ser um dos fatores que vai pesar, tá? Então, independente de qualquer coisa, agora, evidentemente, se você não conseguiu entrar por algum motivo, é só me avisar qual é esse motivo, e aí a gente pode reconsiderar a situação, tá? Que geralmente pode ser por motivo de acesso, né? Ou de saúde, né? Estamos numa pandemia. Estamos numa pandemia. Tá? Comentários a gente procura fazer no chat, tá? E eu, vamos dizer assim, faço questão de utilizar o elemento chat aqui na videoconferência, certo? Então, porque me perguntaram agora, né? Não só para mim, né? Mas não estou conseguindo acessar onde responder a questão de hoje, onde fazer o comentário, tá? Então, de qualquer forma, a gente pode fazer o comentário tanto no chat, se tiver acesso à plataforma, não tendo acesso, o WhatsApp também é um lugar no qual a gente pode fazer alguns comentários também, né? Então, eu sei que é um momento difícil da gente para poder fazer uma ação, para fazer um curso, mas a gente pode utilizar tanto o espaço do WhatsApp quanto o chat interno nosso, tá bom?